Bem-vindos à aula de hoje. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a origem da vida aqui no planeta Terra, abordando a hipótese heterotrófica. Lembre-se que eu falei para vocês sobre a hipótese autotrófica, que é, na verdade, um processo que vai ocorrer com organismos que eram capazes de sintetizar, ou seja, de produzir seu próprio alimento, portanto, organismos chamados de produtores, que não realizavam o processo de fotossíntese, mas realizavam um processo parecido chamado de quimiossíntese. Nessa hipótese heterotrófica, ou seja, indivíduos, organismos que não são capazes de produzir seu próprio alimento, portanto são organismos consumidores, nós temos o início da vida, né, também nos oceanos primitivos, e de acordo com essa hipótese, os organismos eles eram, como eu disse, consumidores e fermentadores. Isso quer dizer que eles não utilizavam oxigênio para fazer respiração celular. Então eles realizavam um processo de fermentação, se alimentavam da grande quantidade de nutrientes que existiam naquele oceano primitivo, e essa alimentação era fermentada no seu organismo, produzindo a energia necessária para que eles se reproduzissem, para que eles se desenvolvessem e se reproduzissem. Então, nesse primeiro momento, nós tínhamos esse tipo de processo. Organismos que não eram produtores, eram consumidores, portanto, não realizavam a produção do seu próprio alimento. Eles faziam esse processo de digestão alimentar através de um processo fermentador, e essa fermentação produzia como subproduto também o gás carbônico. Então o gás carbônico já estava presente naquele ambiente, né? Esse gás carbônico, por ser leve, ele ia se acumular obviamente na atmosfera. Bom, mas chega um momento que esses animais, esses seres vivos, eles começam a competir entre si porque não tem alimento suficiente para que todos sejam abastecidos, né? Então o que é que vai acontecer? Muitos desses organismos começam a competir entre si, brigando mesmo, né, entre eles, e o resultado disso é que muitos vão morrer. Então é aí, a partir desse momento, que vai surgir um processo, a primeira adaptação, né, o primeiro processo adaptativo dos seres vivos, que é a transição desse processo fermentador, né, para um processo fotossintetizante. Esse processo fotossintetizante vai exigir o surgimento de outra categoria de seres vivos, que são os autótrofos. Então, esses autótrofos são organismos que são capazes agora de sintetizar ou de produzir o seu próprio alimento através do consumo daquele gás carbônico que foi liberado dos processos passados de fermentação. Então aí nós vamos ter agora um segundo tipo de ser vivo, que são os chamados seres vivos autótrofos, capazes de sintetizar, de produzir o seu próprio alimento. São chamados produtores. Esse segundo tipo de organismo aproveitava de maneira mais adequada a energia que era produzida no processo fotossintetizante, né? Então eram organismos que já tinham uma evolução biológica melhor, eram organismos mais adequados à sobrevivência, porque eles eram capazes de transformar o CO2 disponível na atmosfera, sintetizando, misturando esse CO2 com a água e produzindo a glicose, que era utilizada como fonte de energia nos processos biológicos. Obviamente que, como você tinha a liberação de oxigênio na atmosfera, vai ser a partir desse momento que você vai ter uma atmosfera saturada de oxigênio. Então, com o passar do tempo, esses organismos produtores vão se multiplicando, vão produzindo mais oxigênio, e esse oxigênio vai ser lançado na atmosfera ao longo do tempo.
E isso vai resultar numa terceira adaptação, né? Então veja que nós já temos aí os primeiros heterótrofos, que obviamente não precisam desaparecer com o surgimento dos autótrofos. Muita gente acha que pelos autótrofos terem surgido, os heterótrofos que eram fermentadores deveriam desaparecer. Não. Aí nós temos dois tipos de seres vivos agora: os fermentadores, heterótrofos, e os sintetizantes, que são chamados autótrofos. Só que vai surgir com o surgimento do oxigênio, né, um terceiro tipo de heterotrófo, que é o heterotrófico aeróbico. Lembre que os heterótrofos primordiais, eles não realizavam respiração celular utilizando o oxigênio. Eles faziam a fermentação. E esse processo de fermentação era um processo que exigia uma pequena quantidade de energia. Ou seja, os seres eram bem pequenos, altamente sensíveis a qualquer mudança, variação de obtenção de energia. Então, esses seres que agora são chamados de heterótrofos que respiram oxigênio, ou seja, os aeróbicos, eles são mais adaptados do que os chamados seres heterótrofos fermentadores. Portanto, acabam tendo uma vantagem maior do processo reprodutivo e no processo adaptativo. Então, a partir desse momento, nós vamos ter agora uma terceira classe de seres vivos, que são chamados heterótrofos aeróbicos, ou seja, aqueles que respiram oxigênio. Você pode até me perguntar, mas se já existia uma forma de obtenção de energia realizada pelos heterótrofos primitivos que faziam fermentação, por que eles iriam então migrar para uma outra forma de obtenção de energia? Porque o processo de respiração aeróbica ele é muito mais energético, ele é muito mais rentável do que o processo de respiração por fermentação. Então você vai ter seres com um rendimento energético melhor, seres que vão se evoluir de maneira mais rápida, né, que vão inclusive nesse processo vai ser inclusive permitido um processo de variabilidade maior, né, porque os seres eles vão começar a cada vez mais a serem maiores, a serem mais resistentes a determinadas variações do ambiente. Então, quanto mais o ser vivo ele consegue obter energia, quanto maior o rendimento energético do ser vivo, o processo de obtenção de energia, mais facilidade ele vai ter para se adaptar às condições hostis. Por isso que foi mais interessante para os seres vivos heterótrofos que faziam fermentação migrarem para um processo de utilização de respiração aeróbica, ou seja, respiração que utiliza o oxigênio. Então aí o resumo da teoria heterotrófica é isso, né? Você vai ter no primeiro momento seres heterotróficos fermentadores, né, que vão liberar CO2 na atmosfera e que esse CO2 vai ser utilizado futuramente para o surgimento de uma nova classe de seres vivos, que são os autótrofos, sintetizantes, fotossintetizantes, né? Aqueles que realizam fotossíntese, ou seja, os seres vivos chamados de produtores, né? Que mais tarde, por liberarem oxigênio na atmosfera, através do processo de fotossíntese, vão possibilitar o surgimento de um terceiro tipo de seres vivos, que são os heterotróficos aeróbicos, ou seja, aqueles que fazem a sua nutrição utilizando a respiração com oxigênio. Então é isso a teoria heterotrófica.